Descubra neste vídeo a estratégia que une investimento em empresas de crescimento e sem deixar de considerar o preço. Saiba mais hoje sobre o investidor GARP. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Clube Small Cap, o canal que te ajuda a multiplicar o seu patrimônio. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a estratégia de investimentos GARP, ou seja, o que é o investidor GARP. Essa é uma estratégia de investimentos para quem busca a combinação de um investimento em valor, o chamado Value Investing, e também o investimento em crescimento, o Growth Investing. Ou seja, você busca um investimento em empresas na quais elas estão pouco subavaliadas, mas possuem um crescimento potencial sólido de retorno para o futuro. Olha só que interessante, você busca o crescimento dos lucros da receita daquela empresa, porém você não aceita pagar um preço exageradamente alto em relação àquelas expectativas. Você busca unir aqui o investimento em valor e o investimento em crescimento. Olhando a nossa base da pirâmide, você tem aquele investidor que é o Value Investing puro, ou seja, ele busca empresas de valor, sempre olhando ali os múltiplos em busca de uma empresa que não está tão cara assim em relação aos seus pares, ou mesmo em relação ao seu histórico. No meio da nossa pirâmide nós temos o investidor GARP, que é aquele que busca a oportunidade de empresas de crescimento, porém pagando um preço que ele acha razoável. E por fim, o investidor de crescimento, o Growth Investor. Então olhando aqui, a gente tem essa seguinte relação. Quanto mais growth você é, mais você está buscando o investimento no crescimento puro e exclusivamente. Já o investidor velho, ele busca mais a questão do preço, ou seja, ele está pagando um preço justo por uma boa empresa. E o GARP está ali no meio, que busca tanto o crescimento, porém também considerando muito o preço que é pago naquela ação. Antes de mais nada, é interessante saber o que GARP não é. Bem, o GARP não considera qualquer ação como um investimento de sucesso. Ou seja, você tem que realmente analisar aquela empresa e verificar se aquela ação está condizente com os seus critérios. E como a maioria das estratégias e das metodologias de investimentos respeitáveis, esta visa identificar empresas que apresentam bons fundamentos. Esse é o mais importante que o investidor tem que entender. Ele deve investir naquelas empresas com bons fundamentos e com boas perspectivas para o futuro. E bem, a sigla GARP significa Growth at Reasonable Price, ou seja, o crescimento, porém sobre um preço razoável. A ação deve atender a um conjunto de critérios estritos, tanto com relação ao crescimento, bem como também com relação ao preço. Esses investidores identificam ações individualmente, ou seja, faz o stock pick, compra uma ação individualmente ou um conjunto de ações, montando assim o seu portfólio. Mas não selecionam as quais possuem características puramente de valor ou puramente de crescimento, mas sim uma combinação entre os dois, buscando aquele meio termo entre uma empresa de crescimento e uma empresa de valor. E você deve estar se perguntando um exemplo de um grande investidor que utiliza essa estratégia. E um deles é o Peter Lynch, que é um dos maiores investidores, e muitos consideram Lynch o melhor gestor de fundos. Afinal de contas, ele conseguiu um retorno médio anual de 29% num período de 13 anos. Vemos aqui uma certeza que essa estratégia produz excelentes resultados, afinal foi um número expressivo, 29% de retorno ao ano e num período de tempo grande. E o que você deve prestar atenção é que existem algumas características híbridas, afinal você está transitando entre empresas de crescimento, porém também considerando o valor pago sobre aquela ação. Então, o primeiro item dessas características é que os investidores GARP estão preocupados com as perspectivas de crescimento de uma empresa. Ele não busca só o valor. Imagina aqui uma empresa que há muito tempo vem mantendo seus lucros constantes, sem um grande crescimento desses lucros ou das suas receitas. Mas, atualmente, ela se encontra num preço descontado. Esse é um investidor puramente de valor, ou seja, o Value Investing. A empresa nem precisa de fato aumentar os seus lucros ao longo do tempo. Basta manter o lucro, que assim já satisfaz na grande maioria das vezes os critérios dos investidores de valor. Mas o investidor GARP busca aquelas empresas que tendem a aumentar as suas receitas e os seus lucros ao longo do tempo. Um segundo ponto é que eles buscam por lucros positivos nos últimos anos, juntamente com projeções de lucros positivos para os próximos anos. Aqui você não tende muito a buscar empresas com certo risco, ou seja, que têm prejuízos nos últimos anos, ou que estão em situações difíceis, ou lançando novos produtos ou novos serviços, mas buscam sim por empresas que tendem a aumentar as suas receitas e os seus lucros ao longo do tempo. O terceiro ponto, são céticos quanto a uma estimativa de crescimento extremamente alta.
como aquelas na faixa de 25% a 50% do lucro ao longo de um ano para o outro. E por fim, empresas mais seguras com uma taxa de crescimento dos lucros em torno de 20% a 25%. Aqui sim é a faixa de crescimento interessante e aceitável para aquele investidor GARP. Afinal, aí estão empresas ainda subavaliadas, não tão com PL exagerado, ou seja, uma expectativa de lucros futuros tão alta assim. Agora, prestem atenção, um ROI alto e crescente em relação à média do setor também é uma indicação que a empresa é superior em relação às outras. E o investidor GARP ele não busca somente crescimento dos lucros e foca no preço a ser pago. Não, ele avalia a empresa como um todo. Também ainda, os GARPs gostam de ver um fluxo de caixa positivo ao longo do tempo analisado. Então, ao usar a estratégia, você deve ser capaz de avaliar as empresas em relação às suas características. Afinal de contas, não existe uma fórmula mágica para confirmar perspectivas de crescimento futuro. Você deve analisar empresa por empresa, olhar o setor na qual ela está inserida, verificar se aquele setor tem tendência de crescimento ao longo do tempo, tudo isso fazendo com que você utilize as premissas e os seus critérios para poder investir ou não naquela empresa. Ainda que os investidores que buscam crescimento a um preço razoável devem confiar em sua própria análise da empresa, no desempenho da mesma e nas condições operacionais. Um growth investor, que é aquele investidor que foca basicamente nos crescimentos dos lucros, pode investir em uma empresa que negocia entre 50 até 60 vezes o lucro, um PL aí de 60. Já o investidor GARP, ele acha que é pagar muito dinheiro em relação a uma incerteza futura. Então, o intervalo de 15 a 35 vezes o lucro é algo mais adequado para esse tipo de investidor. Lembrando que isso não é algo pontual, simplesmente uma referência para você entender melhor aqui essa linha de raciocínio. Além de uma preferência por um índice PL um pouco mais baixo, o investidor GARP também olha o preço sobre o valor patrimonial, buscando um valor especificamente abaixo daquele da média do setor, garantindo assim que aquela empresa apresenta um preço razoável em relação à projeção de lucro futuro. Outro índice que ele olha bastante é o PEG Ratio. Basicamente, esse índice mede o equilíbrio entre o potencial de crescimento de uma ação e o seu valor, o que você paga atualmente. Vamos a um exemplo para você entender um pouco melhor como utiliza de uma forma bem simplificada. Imagina uma empresa que está negociando um PL de 10, ou seja, o preço pago pelo lucro por ação está de 10 vezes. Simplificando aqui, você levaria 10 anos para recuperar o seu investimento caso a empresa se mantivesse com o seu lucro constante. Mas, no ano de 2020, esta empresa reportou um lucro por ação de R$ 2,20 e ocorre uma estimativa para que no ano de 2021 alcance R$ 2,48 o seu lucro por ação. Isso representa um aumento de um ano para o outro de 12,72%. Logo, se eu dividir o PL de 10 por 12,72, eu tenho um PEG Ratio de 0,78. Ou seja, ela tende a aumentar os lucros mais do que você está pagando por ela hoje. Isso é algo bom. Então, como uma linha geral, PEG abaixo de 1, você está pagando barato por um crescimento futuro maior, enquanto que acima de 1, você está pagando um pouco mais caro por esse crescimento. Obviamente que esse é um indicador isolado e o investidor tem que fazer uma análise bem completa e utilizar o PEG Ratio simplesmente como um auxílio e não como a sua tomada de decisão. Podemos concluir aqui que essa pode soar uma estratégia perfeita, mas olha só, combinar o crescimento dos lucros futuros e o valor que você paga por esses lucros hoje não é algo fácil. Aliás, é uma tarefa muito difícil, afinal o mercado precifica muito bem as suas ações. Mas grandes investidores provaram que o tempo gasto para aprender um pouco mais sobre o GARP vale a pena em relação aos retornos alcançados. Buscar empresas com projeções futuras de crescimento dos seus lucros e suas receitas e pagar por isso um preço justo pode ser uma das melhores estratégias para quem busca multiplicar o seu patrimônio. Nos vemos em mais estudos. Até mais!